Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Forbulice e na aula de hoje a gente vai dar sequência ao nosso projetinho para gestão de agendamento de atendimentos. Né? Então, se você trabalha aí atendendo clientes, precisa criar uma agenda para atender os seus clientes, esse projeto pode te ajudar. Né? E ele é bem interessante porque ele tem várias soluções bem legais de interação que não são tão comuns em outros projetos. Né? Lembrando, esse projeto ele saiu aí, foi escolhido na verdade, né, por vocês numa campanha, né, numa pesquisa que eu fiz aqui pelo próprio YouTube, tá? Então, eu dei 3 opções aí de projetos, vocês me disseram que esse seria o projeto mais interessante para vocês e ficou bem legal, né? A gente está na reta final dele, a gente já consegue fazer praticamente tudo, né? Então a gente já consegue lançar aqui os nossos atendimentos, a gente consegue fazer filtros, a gente já consegue fazer aqui as configurações, né, de horário de atendimento de cada atendente, então a gente pode ter vários atendentes. O que está faltando, galera? Está faltando a gente criar os nossos indicadores, né? Então, e eu percebo que isso é uma coisa bastante importante, é bem interessante para vocês contar com isso, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Olha, a gente tem 2 botões, um botão configurações e um botão demanda, que ainda não estão fazendo nada aqui em cima, né? Então, o que a gente vai fazer, galera? Aqui nesse botão demanda, ele vai mudar esse multipágina, tá? Então, que a gente já tem aqui, para a gente poder mostrar um gráfico, né? Eu vou fazer aqui, lógico, de forma mais ilustrativa, digamos assim, né? De uma forma didática, eu vou fazer com um gráfico. Por quê? Senão, a gente for ficar tentando colocar 1 milhão de gráficos aqui, o projeto vai ficar absurdamente grande. A gente já está com várias aulas, né? E tem projeto aqui inteiro só falando de como colocar gráfico dentro de User Form. Então, assim, não é o foco desse projeto em si. Lembrando, nossos projetos aqui têm um cunho didático, né? Então é justamente para ensinar você aí a criar ferramentas, a criar estruturas, tá? Para você poder treinar junto com a gente, ok? Então, o que eu vou criar aqui, galera? Eu quero fazer o seguinte, ó. Quando a pessoa selecionar aqui um horário, não, ou melhor, uma data, por exemplo, no dia 19 de janeiro, eu quero que ele demonstre quantos atendimentos eu tenho por atendente naquele dia, tá? Então é só isso que eu quero apresentar aqui de forma bastante simples, tá bom? Então isso vai ser minha demanda aqui de atendimentos. Como que eu vou fazer isso funcionar, galera? Vamos começar pelo começo, né? Voltando aqui no nosso User Form, eu tenho esses 2 botões, tá? Então eles vão ter que ter uma mecânica vinculada com esse multipágina, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, vou vir aqui no botão configurações, né? O PT config, vou vir no evento clique dele e vou falar o seguinte, né? Toda vez que a pessoa clicar nesse botão, eu quero que ele molde aquele multipágina lá de baixo, né? Então, mi.mp agenda, que é o multipágina que a gente tem, ponto valor vai ser igual a 0. Né? Então isso vai fazer com que ele mostre aquela página de configurações, tá? E eu vou fazer a mesma coisa para o outro botão, né? Então pt demanda, eu vou fazer agora só que mudando para a página 1, né? Então mi.mp agenda, ponto valor vai ser igual a 1. E se eu rodar desse jeito, agora eu cliquei e percebe que ele mudou aqui, né? Então ele ficou sem nada, porque esse multipágina ainda não tem nada ali para ser apresentado, tudo bem? Mas ele já fica aí mudando bem legal pra gente, já é um bom começo. Beleza, agora o que eu quero fazer, galera? Eu quero criar esses gráficos, né? Então como que eu posso fazer para ele criar esse gráfico aqui pra gente? Eu vou fazer o seguinte, galera, eu já tenho aqui, olha, meus atendentes, isso facilita para mim. Então eu vou pedir para que quando ele cria um atendente, além dele colocar esse atendente ali para o trabalho, digamos assim, né, para funcionar, ele também calcule para mim quantos atendimentos ele já tem para esse atendente em específico, tá? Então, como que eu posso fazer isso? Eu preciso, depois que ele atualizar isso daqui, que é a hora que ele faz o filtro, né, apresentando os dados corretos, eu quero que ele faça esse cálculo aqui pra gente, tá? Então, como que eu posso fazer para que ele atualize essa condição? Vamos pensar o seguinte, uma forma de fazer isso é pedir para ele contar linha por linha. Outra forma, e pelo VBA, né, escrever só o resultado numa célula ali. Outra forma de fazer isso é você colocar o seu gráfico, ou melhor, a sua fórmula já dentro do próprio Excel, tá? Então tem essas 2 formas aí que você pode fazer isso, tudo bem? No meu caso, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou pedir para ele atualizar isso daqui, eu vou criar aqui uma guia nova, eu gosto de fazer gráfico numa guia separada, tá? Então eu vou chamar aqui ela de gráficos, tá? Gráficos,
E aí eu vou dar um nome para essa guia, tá? Sempre falo para vocês, deem nome para tudo que vocês criam, tá? Então, a planilha 1, olha, ela está chamada gráficos, eu vou dar um nome para ela. Então, opa, cliquei errado, F4, aí aqui eu vou dar um nome categorizado para ficar mais fácil de trabalhar. Você vai encontrar aqui o name, deixa eu só pegar aqui o carinha certo, pronto, name, e aqui eu vou colocar PL Graph, tá? Então, de gráfico ali, né? Normalmente eu uso ele com PH. Quem é das antigas lembra da farmácia, assim, né? Mas tudo bem. O que acontece? Então, PL Graph. E aí, o que eu vou fazer aqui, galera? Nesse meu PL Graph, eu vou calcular, vou descobrir primeiro quem são os atendentes, tá? Então, eu vou descobrir quem são os atendentes que eu tenho ali envolvidos, tá? Então, eu vou criar aqui, olha, atendentes e atendimentos. Então, quantos atendimentos esse atendente vai fazer naquele dia, tá? Pensando, eu estou separando aqui por dia, tá? Numa situação você pode separar isso por mês, por semana e tudo mais, tudo bem? Então, assim, isso só mudaria ali aqueles filtros que você está utilizando dentro da sua base de dados, mas a lógica em si é a mesma, tudo bem? E o que eu vou fazer, galera? Vamos lá. Quando a gente faz isso daqui, como que ele atualiza esses dados? Vamos relembrar aqui, olha. Se eu tenho, dentro do meu user form initialize, quando ele abre isso aqui tudo, ele já está atualizando toda a nossa base de dados. Como que ele faz isso? Ele tem um MD-AT cores, ele tem um AT TPS, né? O que é TPS? São os textos padrão que a gente tem. E tem o AT atendentes, né? Então, coloca os atendentes ali na nossa base. Se você vier aqui depois, olha, ele tem um ATLT, e esse cara aqui é muito importante, porque esse ATLT, ele está atualizando a nossa list box, e ele está aqui embaixo para gente, dentro de uma sub, tá? Então está aqui, olha, ATLT. E o que ele faz aqui, olha, ele define essa nossa LT como a nossa list box e coloca ali, olha, L, que vai ser igual aquele double lá e tudo mais, um C que vai ser double, um F que vai ser double. Define uma largura como string e aí faz o preenchimento bonitinho. Só que para fazer esse preenchimento aqui, ele tem esse cara aqui, olha, ele vai lá na nossa base e aplica um Advanced Filter, né, para fazer as nossas contas, tá? Então, isso daqui, galera, é bem interessante, ok? Como que a gente pode fazer, né, para que ele calcule isso de forma correta, né? Para que a gente aproveite isso daqui para calcular onde a gente precisa. Então, já que aqui ele já aplicou esse filtro, né, eu preciso que ele faça o seguinte, eu preciso que ele vá lá na nossa nova guia, tá? Então, para isso, é até legal que você tenha já os seus nomes todos certinhos, né? Então, aqui eu estou dentro da PL base, eu vou vir aqui, olha, e vou fazer uma nova with, tá? With PL Graph, agora, que é a nossa nova planilha, tá? PL Graph and with, ok? E o que eu vou fazer aqui, galera? Vou fazer o seguinte, primeiro eu vou limpar os dados antigos que eu teria aí do gráfico anterior, tá? Então, onde que estariam esses dados? Aqui, olha. Então, como que eu vou fazer isso? If.range, cifrão A, cifrão 2, ponto value é igual a empty, then, e aí aqui eu vou fazer a limpeza, and if. E aí, para fazer essa limpeza, eu vou usar o artifício de sempre, né? Então, L, que é a nossa variável para linha, vai ser igual a ponto range, cifrão A, cifrão 1, ponto end, xl down, ponto raw. E depois é só dar o clear contents. Então, ponto range, cifrão A, cifrão 2, dois pontos, cifrão B, cifrão E comercial, L, ponto clear contents. Lembrando, o que é clear contents, galera? Clear contents é como se desse o delete ali naqueles valores para deixar isso limpo pra gente, tá? Então, se tiver algum dado já apresentado, ele vai limpar ali pra gente, beleza? Aí agora, o que eu vou fazer, né? Eu vou vir aqui e vou falar para ele, olha, vem para cá. Se existe algum atendente, então se existe algum atendente, eu quero que você copie todos os atendentes para lá. Se existe algum atendente, copie algum atendente. Então, como que eu faço isso? If PL base, que é essa planilha aqui, ponto range, cifrão R, cifrão 2, ponto value diferente de empty down. Opa, deixa eu só escrever certo aqui, ponto value, que não saiu aqui o ponto, pronto. And if. Então, o que eu estou falando para ele? Olha, se essa célula aqui não estiver vazia,
É sinal que ele fez o filtro e encontrou algum atendente, ou seja, existe algum atendimento para ser feito. Então, o que eu quero que você faça? Você vai fazer, olha, ponto L vai ser igual a ponto range, ou melhor, PL base, ponto range, cifrão R, cifrão 1, ponto end, xldown.raw. Então eu peguei a última linha ali de atendente. Então se tiver um atendimento vai dar certo, se tiver 400 atendimentos vai dar certo. E agora eu vou copiar esse range lá para minha base. Então ponto PL base, ponto range, cifrão R, cifrão 2, dois pontos, cifrão R, cifrão e comercial L, ponto copy. E aí vou dar um espaço, vai aparecer aqui, olha, um destination, e esse destination é para onde eu quero que ele copie. Onde que eu quero que ele copie isso? Eu quero que copie aqui, olha, na minha célula A2, né? Então, ponto range, cifrão A, cifrão 2, ok? Então ele vai copiar todas as bases que a gente tinha lá e vai lançar aqui pra gente já de forma instantânea, digamos assim, tá? Depois que ele fez isso, só que vai ter um problema, porque a gente pode ter atendentes repetidos, porque o mesmo atendente vai fazer mais de um atendimento no mesmo dia. Então eu vou pedir para ele limpar isso, tá? Então eu vou falar para ele o seguinte, olha, ponto range, cifrão A, cifrão 1, ponto current region, né? Então seleciona toda a base, ponto, e aqui eu vou colocar aqui, olha, clear contents, né? Então clear contents. E aí o que acontece, né? Então, cifrão A, cifrão 1, ponto current region, clear contents. Então, desse jeito, ele vai clear contents. Desculpa, galera. Então, tô perdido aqui. Ponto remove duplicates, né? Clear contents vai limpar tudo que a gente copiou, pô. Aí não. Ponto remove duplicates. Então, o que ele vai fazer? Ele vai remover tudo que tem duplicado. Então, vai ficar uma repetição de cada item. Né? Daí você vai configurar isso. Quantas colunas você quer que ele faça essa limpeza? Apenas a coluna A. Né? Depois, tem cabeçalho? Sim, no meu caso tem cabeçalho, então XLS, ok? Então, uma coluna, XLS. Depois que ele limpou, fica legal se você colocar em ordem alfabética. Então, ponto range, cifrão A, cifrão 1, ponto, current region de novo, tá? Ponto, e aí aqui eu vou... ponto, current region, e aí aqui o que eu vou fazer? Eu vou usar o sort, tá? Vou dar um espaço, Q1, dois pontos igual, e aí eu vou pedir para ele usar como referência a própria célula 1, então ponto range, cifrão A, cifrão 1, vírgula, order 1, dois pontos igual, vai ser XL ascending, vírgula, e aí eu vou usar aqui, né, o header, dois pontos igual, e aqui eu vou usar o IS, tá? Então, porque sim, eu tenho um cabeçalho nesse range, tudo bem? Então, dessa forma, o que vai acontecer? Você vai aplicar, ou vai copiar todos os dados já filtrados, vai levar para sua base, né? Vai limpar todos os duplicados e vai colocar eles em ordem alfabética, então vai ficar bem bacana. Depois que ele fez isso, eu quero colocar a fórmula agora para ele fazer a contagem, né? Então, vamos pensar aqui como que a gente pode fazer isso. Eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou colocar aqui, olha, ponto, né? Vou pedir para que ele, lá na célula B, né? Ponto, range, cifrão B, cifrão 1, para eu não ter que ficar, cifrão 2, desculpa, para eu não ter que ficar fazendo, e aqui uma questão importante, tá? Para você que quer usar para fazer o VBA, para fazer cálculos em grandes bases de dados, tem uma questão importante aqui que eu vejo com muita frequência o pessoal errando, tá? Ou não é que não dê certo, funciona, né? Então por isso muita gente usa essa estratégia. Eu considero isso um erro pensando em facilidade do uso para o usuário, tá? Por quê? O que o pessoal acaba fazendo? O pessoal vem aqui, olha, e fala para ele o seguinte: você limpou aqui os atendentes, agora você vem linha por linha somando, né, lá na base de dados, né? E o pessoal gosta muito de fazer o loop do tipo for ou do tipo while para ficar varrendo isso. Só que qual que é o problema, galera, de fazer isso?
Se você tiver uma grande quantidade de dados, você vai ter que ficar varrendo muitas vezes. Uma vez eu vi um sistema parecido, né, uma estratégia parecida com essa, não era para agendamento, mas era uma situação parecida, que se eu fosse adaptar para cá, a lógica que foi feita era o seguinte: ele vinha aqui, aí ele pegava o primeiro atendente, o atendente é o Lucas, por exemplo, aí ele vinha para cá, aí ele rodava todas as linhas, somando quantos atendentes tinha do Lucas. Se tivesse 2.000 linhas, ele ia dar 2.000 linhas só para o Lucas. Aí ele voltava e escrevia o resultado aqui. Aí ele vinha, zerava esse contador, vinha para o próximo. Aí tinha um outro atendente, a Ana. Aí beleza, ele pegava, vinha lá da linha 2, contava lá da linha 2. Poxa, não faz isso, né? Vai funcionar? Vai, a lógica não está errada, né? Mas o problema é que vai ficar muito lento. Quanto mais o seu usuário, né, seja até às vezes você mesmo, começar a usar o seu sistema, começar a colocar mais coisa, você vai perceber que vai ficar travando, não vai funcionar direito. Então, assim, vai dar problema para você no futuro fazer assim, tá? Uma outra saída que o pessoal tem, que eu também não gosto muito, é o seguinte: vem aqui, escreve como fórmula, só que daí manda somar aqui, olha, a coluna inteira, pegando R2.R, R2.R, por exemplo. Só que qual que é o problema de fazer isso? Se você faz desse jeito, ele vai estruturar a sua base justamente para que você tenha ali a sua soma em 1 milhão de linhas. Então, se você tem só 10 linhas, 10 atendentes ali, ou sei lá, 100 atendentes, se for bastante gente, mas ele vai somar sempre 1 milhão. Então, é muito mais do que você precisa. Então, acaba sendo também um desperdício. Tá? Então, como que eu gosto de fazer isso? Eu gosto de fazer isso num range mais assertivo. Tá? Então, como que eu posso criar um range mais assertivo? Aqui, olha, você já tem o L, ele já tem exatamente o tamanho desse ajuste aqui. O que eu vou fazer? Olha, eu já tenho, né, outras variáveis aqui que tem a ver com o número, mas para não gerar confusão, eu vou criar uma nova, tá? Então, eu vou criar aqui, ó, dim i, tá? Que serve como um contador as double. Vai servir como um segundo contador de linha, tá? E eu vou falar para ele o seguinte, olha, eu não estou lá na range 2, né? E aí, a partir disso, eu vou falar para ele que ele vai criar para mim, né? Então aqui, olha, ponto range. Inclusive, eu acho que nem vai precisar ali do i, mas vamos fazendo aqui. A gente vai ver se vai aparecer esse i aqui ou não, senão a gente tira ele dali, tá? Lembrando, eu sempre faço os códigos aqui junto com vocês. Eu nunca tenho o código já pronto, porque eu acho que faz mais sentido vocês verem como acontece a programação na prática, tá? Mas enfim, então aqui, olha, nessa célula B2, eu vou escrever, então, a fórmula, né? Então, ponto, local, fórmula local. Fórmula local, o que é isso, galera? Eu não uso muito, tá, aqui nos meus projetos, mas às vezes acaba caindo na necessidade. Fórmula local, ele permite que você escreva uma fórmula numa célula, no caso aqui na célula B2, usando o idioma local do seu computador, tá? Então, usando o idioma do seu Excel. Então, se você está usando Excel em português, você vai ter que escrever aqui em português. Se você estiver usando o Excel em inglês, você vai ter que escrever a fórmula em inglês. Então, não se esqueça dessa adaptação, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar igual e a fórmula vai aparecer como se fosse um texto, tá? Então, igual, esse igual aqui, olha, ele faz parte da fórmula, que estaria lá dentro do Excel, tá? E o que eu quero que ele faça? Quero que ele faça aqui, olha, conte.c, né? Então, seria justamente isso aqui, ó. Vou vir para cá, igual a conte.c, isso aqui que eu quero que ele faça. Abre parênteses e aqui, intervalo que ele está contando e o critério que ele tem que contar, né? Então, qual que é aqui? Olha, eu vou abrir e fechar parênteses já, né? Até vou só abrir, porque eu vou ter que colocar os aspas ali depois. Então, abriu parênteses e aí eu vou colocar o intervalo que ele vai contar, né? O intervalo que eu quero que ele conte, galera, como é que funciona esse intervalo? Ele está aqui na minha base de dados, né? Então, se ele está aqui na base de dados, ele vai ter que chamar esse nome aqui, né? Então, para chamar esse nome, eu vou colocar apóstrofe. Aí, fora aqui, olha, eu vou colocar espaço e-comercial, tá? Aí, eu vou colocar, olha, pl base.name, tá? Então, plbase.name, o que ele vai fazer? Vai pegar o nome lá da sua planilha de base de dados, ok? E vai usar para poder estruturar dentro aqui da sua fórmula, tá? Depois que ele fez isso, né? Então ele colocou esse nome, eu vou colocar outro e-comercial e vou continuar a minha fórmula. Apóstrofe, ponto de exclamação. E aí, o que eu quero que ele faça? Cifrão, R cifrão 2,
dois pontos, cifrão, R cifrão, fecho aspas, D comercial L. Por que L? L já é a minha última linha. Então, se tiver 10 linhas, ele vai pegar o valor certo. Se tiver 20 linhas, vai pegar o valor certo. Aí, o que faltou fazer? Faltou fechar aqui, né? Então, colocando o critério agora e depois fechar ali o parênteses. Então, para isso, E comercial. Aí, qual que vai ser o critério? Né? Vai ser ponto e vírgula, né? Então, esse ponto e vírgula tem que aparecer lá no Excel. E aí, eu vou colocar o seguinte, né? Vou vir aqui, olha, o que eu vou colocar, o que eu vou escrever aqui? Vou pedir para que ele seja igual a esse valor aqui, tá? Então, vou colocar sem cifrão, tá? Aqui, porque eu não quero que seja travado, A2, ok? Então, A2, beleza. Então, ele fez isso daqui, ele vai estruturar essa condição, ok? E aí, quando ele fizer isso, ele vai fechar o parênteses ali do condição e vai fechar a fórmula. Então, isso aqui é a fórmula que eu tenho lá, tá? Aí depois eu vou fazer o seguinte, olha, eu já não tenho ali uma variável que eu usei como i, então eu falo o seguinte, olha, i vai ser igual a ponto range, cifrão A, cifrão 1, ponto end, xl down, ponto raw, tá? E aí, ou seja, vai pegar a última linha do que eu tenho ali, o último atendente, né? E aí eu vou falar para ele o seguinte, ó, ponto range, cifrão B, cifrão 2, ponto copy, né? Então copia isso daí para mim e aí cola, né, no destination ponto range e aí eu vou colocar cifrão B, cifrão 3, dois pontos, né? E aí o que eu vou fazer aqui? Até cifrão B, cifrão E comercial I, tá? E aí, quando ele fizer isso, o que ele vai fazer? Ele vai copiar e vai colar da linha 3 até a última linha. Só que isso só pode acontecer se o i for maior do que 2. Né? Então, if i maior do que 2, porque se for igual a 2, aí não faz sentido fazer isso. Then, aí ele vai fazer isso daqui. Tá? Fez isso daqui, ele já vai atualizar ali os gráficos para a gente. E a gente vai colocar só uma chamada aqui para que ele possa realmente atualizar os gráficos depois, tá bom? Então, até aqui, vamos ver se isso aqui está funcionando, ok? Então, Ctrl B para a gente salvar e vamos rodar aqui nosso sistema, né? E já vai ser o suficiente ali para ele puxar. Percebe que ele já não deu nenhum erro por enquanto, que é legal. Eu estou aqui no dia 29, que é o dia que eu estou gravando aqui essa aula, tá? Eu vou colocar o dia 19, que é o dia que eu tenho minhas últimas atividades ali. Então, ele pensou, né? Ele percebeu que ele pensou, atualizou aqui, vamos ver lá no Excel. Se eu colocar aqui, olha, dia 19, ele colocou lá, ó, o atendente e colocou 2 atendimentos. Vamos ver se era isso mesmo, ó. Dia 19, né? Atendente é o mesmo, tá vendo? Ó, 2 atendimentos, então bateu. Né? Então ele pegou isso aqui e funcionou bonitinho, tá? E aí, como não tinha mais nenhum atendente, percebe que ele já nem colocou aqui a próxima contagem. Então até aí tá ótimo, beleza? Aí, o que eu vou precisar fazer agora, galera? Eu vou precisar criar um gráfico, né, aqui no Excel, que entenda, né, justamente esse range ali pra gente, ok? Então, justamente pra gente poder estruturar essa saída, beleza?